Oferta aceitável a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Romanos, no capítulo 15, dos versículos 14 a 22. Antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco e enviar este link para mais pessoas estudar conosco a palavra de Deus, sendo evangelista do Senhor. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Nestes textos, irmãos, Paulo fala à igreja de Roma e me faz lembrar da dificuldade que eu sentia quando falava de política, por exemplo, às pessoas ao redor, principalmente a cristãos dentro da igreja local, pois alguns foram catequizados que política e religião não se misturam, algo errado, visto que somos todos sociáveis quanto políticos. Conservadores é difícil de os convencer a aceitar algo. Primeiro eu tinha que convencer eles que, se não atentarmos à política, estas iriam decidir as coisas por nós, inclusive dentro da igreja. Eu mostrava aos conservadores que, se não decidirmos quem são os políticos que iremos votar, vendo sua intenção sobre a sociedade, não podemos depois reclamar do mal que vier sobre a família, sociedade e também sobre a igreja local. Se analisarmos bem esses textos, Deus, através de seu Filho Jesus, chamou Paulo a pregar o Evangelho aos gentios, os não-judeus, algo que para ele foi pesaroso e ao mesmo tempo abençoador, visto que era necessário ensinar tudo do zero aos gentios e depois continuar tentando os manter fiéis a Deus. Se não bastasse isso, o apóstolo ainda tinha que cuidar dessas ovelhas contra as astutas ciladas do inimigo, vindo de diversas maneiras, que tentava desvirtuar o evangelho que estava sob o cuidado dos apóstolos. E Paulo zelava das igrejas por ele iniciada com muita dedicação e amor, que isto vinha do Espírito do Senhor em sua vida. Aqui, Paulo glorifica a Deus e suas maravilhas pelo privilégio de ter falado do amor de Deus aos gentios que está em Cristo Jesus. O apóstolo enfatiza a graça de Cristo em sua vida e o privilégio que realizou a obra de Jesus. Ele exalta a Deus por ter pregado o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Realmente, o cristão líder tem um dever de dar instrução, admoestação ou conselho, mas de maneira branda, gentil e conciliadora, não com aspereza ou com a severidade da autoridade. E quando era necessário reprová-los, ele o fazia, mas o fazia com ternura e lágrimas, assim como elogiar, e nunca hesitou em dar-lhe o maior crédito possível. Por isso, na época de Paulo, ele sentiu dificuldades. Contudo, sob a força e perseverança do Espírito Santo, ele caminhava na fé e certeza que fez o melhor. E quem está com Deus é maioria, mas pense no trabalho que ele teve. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, com certeza possamos ter um aprendizado com Paulo aqui, que ele atribuiu todo o sucesso de seus esforços à atividade do Redentor vivo,
trabalhando nele e por ele, sabendo que em nenhum momento Jesus falou que seria fácil, contudo, que seria para a glória de Deus tudo o que fizesse. E assim nós, quando alertamos as pessoas com a palavra de Deus na família, igreja e sociedade, seja no campo social, político ou espiritual, o fazemos para a glória de Deus. E nós devemos fazer o máximo para nos mantermos fiéis, santos e irrepreensíveis, prontos para toda obra. E assim seremos uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo, como disse o apóstolo. Amém, irmãos? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno, santo e bondoso Pai, entramos na Tua presença em nome do Teu Filho Jesus. Queremos, ó Deus, ser essa oferta aceitável ao Senhor e santos pelo Espírito Santo. Pai, muito obrigado porque Jesus veio, ensinou como ser, como agir, deu exemplo e deixou a palavra para nós através dos seus apóstolos. Pai, muito obrigado por esse momento, Deus. Quero entregar meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes em Tua presença. Que eles saibam que o Senhor levou a palavra também aos gentios e que nada sabia sobre Deus, sobre santidade, muito menos sobre o Messias. E veio Jesus. O objetivo de Paulo era para que todos os gentios que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador se tornassem uma oferta aceitável a Ti, Pai, e santificados pelo Espírito Santo. Requer nós, Pai, como os gentios, a obedecer ao Senhor. Pai, que eles entendam que é necessário se manter na Tua presença, nos desejando e nos mantemos fiéis ao Senhor, santos, a necessidade que nós temos de nos santificar perante Ti, Pai. Então, Deus, muito obrigado por esse momento que eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs, pedindo Tua bênção sobre cada um deles e que eles sejam oferta aceitável ao Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.